O sonho de ser mãe parecia longe de se tornar realidade quando Natana descobriu que não poderia engravidar. Logo que soube, a irmã, Sheila, disse que toparia ser a barriga solidária. O tempo passou e a promessa foi cumprida. Hoje, Natana é mãe de 2 meninas. Eu descobri que eu não podia muito nova, né? Eu tinha uns 15 anos. Aí, quando eu fui à médica, que ela diagnosticou que eu não podia, desde sempre ela falava, olha, a possibilidade que você tem é uma barriga solidária. Porque no Brasil não é permitida a barriga de aluguel, né? Aí eu fui e falei assim, aí na época eu era muito inocente, né? Não tinha aquela ideia de tudo, assim, não tinha noção, né? Das coisas assim. Aí eu falei, tá, e minha mãe saiu de lá chorando. Aí minha irmã falou assim, olha, quando você precisar, eu tô disponível. Quando eu conheci o Eric, né, a gente começou a namorar e eu fui e contei pra ele, olha, no meu caso é esse. Ele falou assim, isso pra mim não é problema, ou a gente adota, ou então, aí ele contou pra mãe dele, a mãe dele se disponibilizou também a ser a barriga solidária quando a gente precisasse, né? Casou e depois do casamento a gente começou a falar mais sobre isso e tal, mas também, vamos aguardar, até que chegou mais ou menos na idade que eles indicam, né, limite para retirada dos óvulos, e aí a gente, como a Natana contou, né, planejou a retirada e eu falei, vamos fazer de uma vez, né, já tínhamos quase 10 anos de casado, né? E eu já tinha visto vários casos de gente com idade mais avançada que tinha tentado e não conseguia. Aí eu comecei a pesquisar, que eu falei assim com o Eric, Eric, eu acho que eu vou guardar. Já que no meu caso a possibilidade é uma barriga solidária, eu acho que eu já vou tirar para guardar. Aí ele falou, por que a gente já não tira e já faz? Aí a gente começou a fazer os exames, eu procurei uma clínica aqui em Brasília, que eu expliquei a situação, ela pediu os exames tanto da minha sogra quanto da minha irmã. Aí quando a minha sogra começou a fazer os exames, foi até um primo meu, cardiologista, que fez o primeiro exame da minha primeira consulta, né, da minha sogra, ele falou, por que não sua irmã? Aí eu falei, não, meu sonho é que fosse minha irmã. Mas minha irmã tinha feito uma cirurgia bariátrica depois de 3 gestações. E aí eu fiquei assim, será que as vitaminas, né, não vai ter problema? Todo mundo tinha esse medo das vitaminas dela, até ela. Só que aí ele falou, mas vitamina tudo é controlado e tal. Aí os exames dela saiu, a doutora Rita me falou, não, vai ser sua irmã. E aí ela conversou com o marido dela, a princípio ele ficou meio assim, né? Apesar dele já saber desde sempre, né, essa possibilidade, ele ficou meio sem saber, mas no fim ela falou assim, olha, você que sabe, você que vai decidir, né? Isso a gente decidiu em maio, aí a gente começou a fazer, né, os preparativos em junho. Em julho ela veio, a gente fez a transferência que eles falam, né, da fertilização. E aí a doutora Rita me falou, nossa, tá dando tão certo, vamos fazer logo 2? Aí a gente, tá, vamos. Aí colocamos 2 e a gente ficava naquela ansiedade, vai ou não vai dar certo. E aí deu certo de primeira. Ela foi para Minas, né? Aí eu fui para Minas para contar pro meu pai, porque a gente só contou para as pessoas depois, né? E aí, graças a Deus, eu acompanhei a gravidez toda pelo WhatsApp. Ela arrumou uma médica, assim, que foi um anjo lá na minha cidade. E graças a Deus, deu tudo certo. Algumas consultas, poucas eu pude ir presencial, mas o resto eu assistia tudo o meu cunhado gravava, ou então eu ligava na hora no vídeo, e foi dessa forma. Aí eu fiz o tratamento para poder amamentar, né? Tomei uma medicação, eu consegui amamentar, mas pouco tempo, porque assim, era bem desgastante, que tinha que... o tempo que elas não mamavam, eu tinha que fazer com a bombinha para estimular, porque como eu não gestei, né? Tinha que ter a estimulação desde antes delas nascerem. E aí, quando elas nasceram, além de 2 recém-nascidas, né? E aí, ter a maquininha, ter os horários contados. Então, não durou muito, mas eu consegui amamentar também. No
No dia do parto, eu fui com 1 mês de antecedência, né, para Minas. E a Eric ficou. A gente voltou para minha cidade. E quando a gente voltou, ela fez o exame. E a médica falou, olha, já está com 6 centímetros de dilatação. Não vou deixar você voltar para Belo Horizonte, porque se você voltar, você ganha no caminho. Aí ela falou, o que eu posso fazer é deixar você de repouso e esperar o Eric vir de Brasília. Que aí eu liguei para ele e falei, Eric, pode vir, que ela vai tentar esperar até amanhã. Eu fiquei sabendo que estava para nascer, estava aqui em Brasília, e aí eu saí do trabalho, peguei o carro e fui para Minas, né, interior de Minas ainda, né. Então virei à noite, né, viajei de noite, então cheguei lá bem cansado, assim, na expectativa, né, e com medo também, né, de alguma coisa dar errado, né, parto de gêmeas, e ela estava no interior também, que não tinha UTI infantil, então estava bastante preocupado, né. Mas aí eu cheguei lá, foi interessante que eu cheguei entre o nascimento das duas, né? Que foi 10 minutos de diferença, eu cheguei bem nesse intervalo. Então eu cheguei no hospital, eles, vai para aquela porta, aquele corredor, a gente só vai girando, de repente chegou lá, e aí eu vi Natana sentada com Isadora no colo, e aí é que tava aquela confusão, né? E a outra nascendo, então eu não sabia nem o que fazer. Tava sem dormir e tal, então... mas estava feliz, né, que estava dando tudo certo, que Isadora estava com saúde, então era só aguardar a Alice nascer, que rapidinho ela nasceu também. Não tem emoção melhor, né? Não tem emoção maior. Aí a médica já falou, vai direto pro colo dela, para amamentar nela, e assim foi. A realização de um sonho, como no início lá a gente tinha muito medo de alguma coisa errada, né? E ver elas nascendo com saúde, então a gente fica muito feliz.